e vamos estar estudando hoje Daniel 9, que é a sequência do estudo, e vamos estar explicando aquele versículo de Daniel 8:14 que fala das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E vai mostrar essa profecia para nós, como nós já dizemos. A purificação é o julgamento desse mundo aqui. Então, começando Daniel 9, no seguinte: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Caldeus era o povo babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso está lá em Jeremias 25:11. Mas ele já estava no primeiro ano de Dário, já tinha passado os 70 anos do cativeiro lá de Babilônia, e o povo ainda continuava preso, cativo. E tinha passado os 70 anos da promessa que Deus havia falado a Jeremias, o povo continuava preso. Então, Daniel ele faz uma oração pedindo para Deus o porquê, né, ou para interceder, para livrar o povo desse cativeiro, porque os 70 anos já tinha passado, a promessa já tinha se cumprido e o povo continuava cativo. E no versículo 3, na continuação, ele fala o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, porque ele entendeu, né, que a promessa que Deus havia feito para Jeremias já havia passado o tempo e o povo continuava preso. E aí agora ele começa uma oração, que do versículo 4 vai até o versículo 19. Vamos lá. A oração dele é o seguinte, versículo 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós,
pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós vemos aqui a oração de Daniel, uma bela oração. Continuando no versículo 20, diz o seguinte: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo e do meu Deus. Esse monte santo é o Monte das Oliveiras, que Jesus sempre ia lá orar, tá? E o monte, de Deus. O 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Esse Gabriel é o anjo Gabriel que apareceu para ele lá no Daniel 8,16, é o mesmo anjo. A gente vê aqui que ele estava no meio da oração e o anjo apareceu para ele. Ele não tinha nem terminado a oração ainda, e fala assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, de Daniel 8,16, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Esse sacrifício da tarde era os sacrifícios que os judeus tinham, por volta das 15 horas da tarde. 22, versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Vê aqui, nesse versículo aqui, versículo 23, fala, no princípio das súplicas dele, saiu a ordem para o anjo, para o anjo vir explicar a visão para ele. Então, Daniel, ele começou a orar, Deus já deu ordem para um anjo para ele vir correndo, e ele nem tinha terminado a oração, e o anjo fala que o anjo veio voando e já apareceu para ele. Provavelmente o anjo lá, saindo do céu, a rapidez que o anjo chegou até Daniel. Isso é só para a gente ver como é que Deus pode nos atender. Fala, no princípio das súplicas dele saiu a ordem, para o anjo vir dar a explicação para ele da profecia. No versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ele fala, que visão? É aquela visão de Daniel 8,14 que ficou sem explicação. 8,14 e 8,26. Me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E no versículo 26 de Daniel 8 também diz assim, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira.
Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, em Daniel 8 ele não teve a explicação. Começa a explicar para ele aquela visão das 2.300 tardes e manhãs. No versículo 24 ele começa assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que isso? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos entender o que está querendo dizer aqui. Então o que ele falou? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Veja bem, nós já explicamos aqui, já mostramos que um dia profético representa um ano. Então 70 semanas, uma semana tem 7 dias. Então 70 vezes 7, aqui 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49. Ou seja, 490 anos estava determinado para o povo judeu. Para que isso? Ele fala, para fazer cessar a transgressão, para o povo parar com a transgressão da lei de Deus, para dar fim aos pecados, tá? Para expiar a iniquidade, expiar, perdoar ou julgar, que agora a gente vai ver, para trazer justiça eterna. Como é que Deus traz a justiça eterna? Pelo julgamento. Justiça eterna é o julgamento, o juízo, o julgamento do povo, desse mundo aqui. Correto? É só assim que se traz a justiça, fazendo o julgamento. Para selar a visão. Selo é aquilo que antigamente os reis, eles possuíam um anel. Quando eles iam enviar uma correspondência, uma carta para alguém, eles tinham um anel que eles carimbavam numa massa, uma massa normalmente vermelha, tá? Carimbava aquele anel que tinha o nome dele, o símbolo dele, e colocava naquela carta. Aquilo dava autenticidade, significava que aquela correspondência ou aquela mensagem tinha sido feita por aquele rei. Só o rei possuía aquele anel que selava. Então o selo traz autenticidade. É por isso que fala selar a visão e a profecia. Isso vai mostrar que a profecia é verdadeira, o entendimento dessa profecia. E para ungir o santo dos santos. A palavra ungir significa purificar. Santo dos santos. Lembra que no estudo anterior nós estudamos o santuário, que eram 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o santo lugar, onde se fazia o ritual pelos sacerdotes 24 horas, perdoando o pecado. Isso nós já explicamos. E depois o segundo compartimento do santuário, nós mostramos aqui. O santuário, ele tinha 2 compartimentos. O santo lugar e o santíssimo ou santo dos santos. Então, para purificar o santo dos santos, lembra que na explicação do santuário, somente o sacerdote entrava na segunda parte do santuário aqui, no segundo compartimento, e uma vez por ano, para fazer expiação por toda Israel. Tá? Expiação, perdoar pecado. Então essa visão iria purificar o santo dos santos, ou seja, é o julgamento isso que essa visão vai mostrar.
no versículo 24, 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. 70 semanas, nós já vimos aqui, 490 anos, que a profecia ainda não falou onde começa e onde termina. 470 anos era o tempo, 490 anos era o tempo para o povo judeu. Era o tempo para eles como nação escolhida. A passado esse tempo, se eles não se purificassem, o tempo deles iria passar, eles iriam deixar de ser nação escolhida. No versículo 25 ele diz, o anjo fala para Daniel, sabe e entende. Entende o que? A visão, certo? Aí ele dá agora o início da visão. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que foi dada essa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém? Nós vamos lá em Esdras 7, versículo 7 e 8, tá? Foram dados 3 ordens para se restaurar Jerusalém, mas somente na última ordem é que Jerusalém foi restaurada. Então é a partir daí que a gente pega o ponto de partida, porque a profecia fala desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Houve 3 decretos para a restauração, mas os 2 primeiros eles não se cumpriram, não terminou a restauração. Foi no 3º decreto que se cumpriu a restauração de Jerusalém. Então a partida é a partir desse 3º decreto. E esse 3º decreto ele se encontra em Esdras capítulo 7, versículos 7 e 8. Tá? No capítulo inteiro, no capítulo 7 inteiro está esse decreto. Tá? E também outra coisa, somente nesse 3º decreto é que ele está na íntegra no capítulo 7, os outros não. Os outros só se comenta dos decretos. Esse foi transcrito na Bíblia, o decreto inteiro. Então a partir desse decreto que a gente começa a contar essa profecia. O versículo 7 fala assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. E o versículo 12 ele começa descreveu o decreto que fala o seguinte, versículo 12, capítulo 7, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E aí o decreto continua, vai até o versículo 28, falando sobre esse decreto. Na história, a gente pegando a história, quando que esse rei começou a reinar? E fala que Esdras chegou no 7º ano desse rei. O 7º ano desse rei foi em 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. E aí fala, aqui começa essa profecia. Então ele fala, voltando para o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é esse ungido? É Cristo. Quando Cristo foi ungido? Os historiadores também sabem que Cristo
ele foi ungido no ano 27. No ano 27. Isso já depois de Cristo. 27, em Lucas 3:23, fala o batismo de Cristo. É ali que ele foi batizado e ele foi ungido com o Espírito Santo. Por que o ano 27, mas a Bíblia fala em Lucas 3:23, que Cristo tinha cerca de 30 anos de idade. Isso está lá em Lucas 3:23. Para a gente ver o batismo de Cristo, Lucas 3, do 21 até o 23, tá? E mostra o batismo e a idade que ele tinha. No 21 fala assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. A gente vê aqui, a unção do Espírito Santo foi quando ele foi batizado, e ele tinha cerca de 30 anos. Nós não devemos esquecer, veja bem, por que o ano 27? Porque o calendário, lembra que esse é o calendário gregoriano, que foi a Igreja Católica que fez. Quando a Igreja Católica fez o calendário, ela começou, Maria, mãe de Jesus, e José pegaram Jesus quando ele era pequenininho, tinha nascido, e eles fugiram de onde eles estavam, porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então eles fugiram para poder salvar Cristo. Então quando eles voltaram, já havia transcorrido cerca de 2 anos aproximadamente, porque Herodes morreu, aí eles voltaram, pararam com aquela matança lá das crianças, que mataram um monte de crianças. Então, a partir desse retorno de Jesus, que a Igreja Católica começou a fazer a contagem do calendário gregoriano. E esqueceram que eles ficaram aproximadamente 2 anos e pouco escondidos. Né? E o calendário gregoriano, isso também é pacífico, a própria Igreja Católica já viu o erro que fizeram, mas não compensaria mudar, por causa, teria que alterar toda a história. Então, na verdade, hoje, pelo calendário gregoriano, nós estaríamos em 2017, 2018 aproximadamente, seria o ano correto da idade de Cristo. Então, por isso que Cristo, no ano 27, ele tinha aproximadamente, tinha cerca de 30 anos. É a diferença do calendário gregoriano, que foi o erro lá. Então, Cristo foi ungido no ano 27. A profecia fala que ele iria, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Tá? Continuando a leitura. Versículo 25. Então, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Aí continua, versículo 25. Ao príncipe é Jesus, justamente Jesus. E foi quando ele foi batizado. Aí fala, 7 semanas e 62 semanas. Ele pegou aquele período dos 490 anos e ele está dividindo na história para a gente saber exatamente que está falando desse período. Aí ele fala 7 semanas, que a gente multiplicando 7 vezes 7 dá 49 anos. Ele fala 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, 434 anos, certo? No
voltando aqui para o versículo 25. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A reconstrução de Jerusalém, ela durou 49 anos. Mas a própria Bíblia mostra, né, que essa reconstrução ela não foi pacífica. Os inimigos vinham atormentar. A Bíblia mostra isso na história, tá? Que os inimigos tentavam de tudo quanto é forma parar com essa reconstrução. Então foram 49 anos para se reconstruir Jerusalém, tá? Em tempos angustiosos. Os inimigos perturbavam sempre o povo judeu que estava reconstruindo os muros e toda a cidade. Por isso que foi dividida. Aí, 49 anos. Se a gente pegar 457 antes de Cristo, 457 menos os 49 anos, porque está diminuindo, é negativo, para chegar na era de Cristo, menos os 49, nós chegamos no ano 408 antes de Cristo. Esse foi o primeiro período que Deus fracionou os 490 anos para explicar. Os 49 anos foi o tempo que durou a reconstrução de Jerusalém, em tempos angustiosos. A Bíblia mostra que realmente foi em tempos angustiosos. Aí, a partir do ano 408, não esqueça que nós estamos no tempo antes de Cristo. Então está diminuindo para chegar até Cristo. Começa agora as 62 semanas. 62 vezes 7, nós temos 434 anos, que são as 62 semanas. 408 menos 434, no ano 26. Isso é já da era de Cristo. Não esqueça que no tempo, em anos, nós estamos regredindo, porque nós estamos caminhando para o nascimento de Cristo. Cristo nasceu aproximadamente aqui, né? Aqui. Seria ano 0, ano 1. Mas ano 0 no calendário não existiu. Não esqueça que nós estamos fazendo o calendário gregoriano, tá? Então, fazendo a conta do ano 408 menos as 62 semanas, que são 434 anos, nós chegamos no ano 26. Mas, veja bem, no ano 26 já depois de Cristo. Mas nós temos que lembrar que o ano zero não existiu no calendário. Então a gente pula para o ano 1, em vez de ser 26, nós chegamos no ano 27, correto? Porque não existiu o ano 0. Então a gente ganha um ano aqui no calendário. A gente chega no ano 27, que foi o ano que Cristo foi batizado. Os historiadores não têm divergência em relação a essa data aqui. Então, 408 menos os 434, nós chegamos até o ungido, o príncipe, quando Cristo foi batizado, ano 27. Versículo 26, ele diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto o ungido. A história mostra que Cristo ele foi morto no ano 31. Ano 31. Aqui ele tinha cerca de 33 anos. É o calendário que ele tinha, que foi no ano 31, depois de Cristo. Correto? E aí a Bíblia mostra, ele apresentou as 7 semanas e as 62 semanas. Tá? Aí fala assim,
no versículo 26. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. A gente sabe que depois desse período, Jerusalém foi novamente atacada e destruída pelo povo romano. Esse príncipe era Tito, que invadiu lá o povo judeu, destruiu Jerusalém novamente. E aí a profecia fala para nós, na sequência, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Isso mostra para nós que o povo judeu, o povo de Israel hoje, que é o remanescente, são os descendentes do povo judeu dessa época de Cristo. Eles vão ter guerra até o fim dessa vida aqui. Aquelas guerras que existem entre os palestinos, aquele povo em volta de Israel, sempre vão estar perturbando Israel. Não vai haver paz para o povo de Israel. Até o fim vai ter guerra. E fala, e desolações são determinadas. E fala assim também, que o seu fim será num dilúvio. Não que o dilúvio foi a única vez que aconteceu, foi lá na época de Noé, e a Bíblia mostra que Deus colocou o arco-íris como promessa para que quando ele visse o arco-íris, ele se lembrasse que nunca mais ele destruiria esse mundo aqui em dilúvio. Esse dilúvio que está falando aqui é como se fosse uma guerra que viesse de uma vez e destruísse tudo. E foi o que aconteceu quando Roma invadiu o povo judeu e destruiu novamente Jerusalém. Isso estava marcado aproximadamente nos anos 70 depois de Cristo, que Jerusalém foi destruída. Correto? E na sequência, o versículo 27 fala assim: e ele fará firme aliança com muitos. Vê que não fala todos, com muitos, mas não todos. Por uma semana. Vê que a profecia mostrou que ia ter 7 semanas, depois ia ter 62 semanas, ia chegar até o batismo de Cristo. Aí agora é a última semana que falta para completar os 490 anos. Que no meio dessa semana Cristo ia ser morto, correto? E fala assim, e na metade, na sequência do versículo 27, e fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. O que aconteceu na metade da semana? Cristo foi morto, e fala que com ele cravou a lei na cruz. Que lei que ele cravou? A lei que ele ia fazer cessar o sacrifício e ofertas de manjares. Não é a lei de Deus que foi cravada na cruz, é a lei de Moisés. Isso nós vamos explicar também sobre esse assunto, que mostra que quando Cristo foi morto na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, mostrando que aquele ritual do santuário, e aqui a profecia mostra que na metade da semana ele ia fazer cessar o sacrifício e ofertas de manjares. O ritual do sacrifício de matar o cordeirinho, porque Cristo, o verdadeiro cordeiro, foi morto na cruz. Isso mostra que quando ele se entregou na cruz, aquele ritual de sacrifício e ofertas de manjares cessou, e não a lei de Deus, como pretendem a grande parte dos estudiosos. E fala assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Para terminar o estudo daqui de Daniel. Mas veja bem, essa última semana de 7 anos, que quando termina? Ano 27, agora mais 7 anos, mais 7 anos, 7, 14,
14, 2 com 1 que foi, são 3. Nós chegamos no ano 34 depois de Cristo. Aqui terminou os 490 anos. Essa última semana daqui da profecia, a maior parte dos estudiosos dizem que ela não aconteceu ainda. Esses 7 anos, eles dizem que serão os 7 anos de tribulação que vai acontecer. Mas o que a profecia mostra? Que no meio dessa semana seria tirado o ungido. Seria a morte de Cristo. Como é que essa semana ainda não passou, se fala que na metade dela seria tirado o ungido, e a profecia mostra que no ano 31 Cristo foi crucificado? Ou seja, essa semana ou 7 anos de tribulação que a maioria dos estudiosos dizem que vai acontecer, isso não existe. Vai haver tribulação sim, mas não tem nada a ver com essa semana aqui, porque eles não estudam, não param para estudar profecia, por isso eles não entendem, eles fazem a conta do jeito deles e baseado, Deus sabe lá em que. Tá? Isso aqui nós estamos baseados nos fatos históricos e na profecia bíblica. No ano 34 terminou os 490 anos que foi dado para o povo judeu. Foi dado para o povo judeu como nação escolhida. No ano 34 terminou o tempo para o povo judeu. E eles, o que aconteceu no ano 34? Que marcou essa profecia dos 490 anos. No ano 34 foi morto Estevão. Ou seja, quem matou ele? O próprio povo judeu. Isso está em Atos 7, 58 e 59. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo que se tornou Paulo, ficou assistindo o apedrejamento de Estevão. E os 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a gente sabe que isso aconteceu no ano 34 depois de Cristo. Os historiadores todos conhecem essa data. É pacífico também essa data. Aqui selou a visão. Mostrava que na última semana Cristo ele ia ser crucificado e ia fazer cessar o sacrifício e ofertas de manjares, mostrando que não foi a lei de Deus, a lei eterna que foi cravada na cruz, foi a lei dos sacrifícios e ofertas de manjares, a lei de Moisés que foi cravada na cruz. Correto? Ou seja, essa semana de 7 anos também, que a maioria dos estudiosos dizem que vai ser um ano de... vão ser 7 anos de tribulação, isso também não existe. Tribulação vai ter sim, mas nada a ver com essa semana aqui. Terminado os 490 anos para o povo judeu, mas a profecia nós não devemos esquecer que ela fala que ia passar 2.300 anos, ou tardes e manhãs, que isso está lá em Daniel 8,14 e 8,26, e fala que o santuário seria purificado. Do ano 34 para os 2.300 anos, 2.300 menos 490, 1.810 anos falta para chegar em 2.300. Então esse período aqui, esse período seria de 1.810 anos. Para terminar a profecia.
1810 mais 34, que é o que falta para nós chegar no fim dos 2.300 anos. Somando um com o outro, 1810 mais 34, nós chegamos em 1844. Do ano 34, para nós chegarmos no final da profecia, marcar o ano da profecia, nós sabemos que são 2.300 anos a profecia inteira. Havia passado 490 anos. Então falta 1.810 anos. 1.810 anos mais os 34, nós chegamos em 1844 aqui. 1844, que é o fim dessa profecia. Ela começou no ano 457 antes de Cristo e ela termina em 1844 depois de Cristo. O que aconteceu aqui? Aqui foi o tempo dos judeus. 1810 anos foi o tempo dos gentios. Que terminou também em 1844. Que tempo que começa agora? Agora começa o tempo do Israel espiritual, correto? Quem é o Israel espiritual? É todo aquele que é fiel a Deus, está buscando a Deus em espírito e em verdade. Não existe mais judeu, tempo do judeu como nação escolhida, não existe mais o tempo do gentio. Lembra que Paulo, aqui, Estevão morreu no ano 34 e Saulo estava no apedrejamento. Saulo que se tornou Paulo e foi enviado aos gentios. Aqui começa o tempo dos gentios, que também terminou em 1844. Mas a profecia, o que falava para nós? Até Daniel 8, 14 e o 26. Até 2.300 tardes e manhãs. Nós já vimos, tarde e manhã é um dia bíblico. Um dia bíblico equivale a um ano profético. Então, 2.300 anos. Essa é a maior profecia que existe dentro da Bíblia. Ia passar 2.300 anos e o santuário seria purificado. Nós fizemos um estudo do santuário que mostrou que Cristo passou do santo para o santíssimo. E a profecia fala para purificar o santo dos santos, ou santíssimo. A purificação era feita um ano. A purificação era o julgamento, é a justiça, e essa profecia trazer justiça eterna, é o juízo, o julgamento. Isso mostra que esse mundo aqui, a partir de 1844, começou o julgamento para acabar, fazer expiação pelos pecados. Por isso que mostra, quando Jesus voltar, ele vem sem pecado, porque esse mundo já foi julgado. A data, segundo os historiadores, o início da profecia, ela teve início numa certa data, que, fazendo as contas certinho, termina em 1844, 22 de outubro de 1844, do calendário gregoriano. O que aconteceu nessa data? Se teve a abertura do juízo, do julgamento. Deus está julgando esse mundo. Quanto tempo faz? Nós estamos em 2016. 2016 começou em 1844. 4 subtraindo, 2 anos aqui, 4 para 11 dá 7. 7 abaixou aqui, 9 para 10 dá 1. Abaixou aqui 0. 172 anos que o julgamento já está em andamento. Por isso mostra 172 anos
que esse ministério de juízo, de julgamento está acontecendo. Isso mostra que é por isso que fala na Bíblia que quando Jesus voltar e todos os povos da terra lamentarão vendo a volta dele, porque a maioria do pessoal que tenta explicar a Bíblia diz que quando Jesus voltar ele vem para julgar, mas a profecia está mostrando quando Jesus voltar o julgamento já passou, e ele fala, quando ele vier comigo está o galardão para entregar a cada um segundo as suas obras. E a profecia nos mostra, versículo 24 e 25 fala que esse tempo era para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Trazer justiça eterna. A justiça só se faz com julgamento, eterna, porque se acaba, não tem mais, tá? Selar a visão e a profecia. Essa profecia é a profecia que mostra que Cristo é o Redentor, é o Salvador. E mostra a última semana, no meio da semana, ele ia fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares, mostrando que o que foi cravado na cruz foi a lei dos sacrifícios, que é a lei de Moisés, e não a lei eterna de Deus. E para ungir ou purificar o Santo dos Santos, que no Santo dos Santos o ritual era feito uma vez só por ano pelo sacerdote aqui nesse mundo, para fazer purificação e expiação por toda Israel. Isso mostra que essa purificação, o santuário seria purificado 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, é o início do julgamento. A partir daquela data começou o julgamento. Mostra para nós que já faz 172 anos que está sendo julgado. Quem seria a primeira pessoa a ser julgada? O primeiro que nasceu, Adão. E daí para cá vem até os nossos tempos. A hora que terminar, a porta da graça se fecha. Ninguém mais se salva, ninguém mais se perde. Quem tá salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Por isso que hoje nós precisamos, a cada vez, quando formos dormirmos, deitar, orar a Deus e pedir perdão pelos pecados. Quando acordarmos de manhã também, fazemos a mesma coisa e pedimos a direção de Deus para todas as nossas coisas, porque o julgamento pode acontecer a qualquer momento e Deus não nos vai revelar quando será passado o nosso caso, o caso de cada pessoa. Assim está terminada mais essa profecia. Que Deus nos abençoe.